Belezura, belezura. Então vamos corrigir aqui a da Liliane, que é uma pecinha do mal, malvada, maldosa. Então tá assim, ó. Liliane Fernandes, brasileira, casada, desempregada, filha de Luana Fernandes, até aqui nada demais, né? RG tal, residente domiciliada tal, trabalhou para a sociedade empresária Blusão Azul Limitada como auxiliar de produção. Então eu vou anotar aqui, vou grifar aqui a função. Anota aí para mim, John. Auxiliar de produção, admissão e demissão. Ó. Admissão 2014, ela foi demitida em 16. Quando foi dispensada sem justa causa, recebendo as verbas da ruptura contratual. Então, nós não vamos pedir as verbas da demissão sem justa causa dela, porque ela recebeu. Então, não vou pedir nada. Tá aqui. Beleza. Vamos colocar lá, gente, auxiliar de produção, 20 de setembro de 2014, 30 de dezembro de 2016. Auxiliar de produção. Opa, eu esqueci já. 20 de setembro de 2014, 20 de setembro de 2014. Salário eu ainda não tenho, né? 30 de dezembro de 2016. Demissão. 30 do 12 de 2016. Tá beleza por enquanto. Aham. Foi dispensada sem justa causa, recebeu as verbas. Até aqui tá beleza. Aqui. Deixa eu grifar aqui. Tá. Atualmente, Liliane. Peraí, gente. Ô, meu pai, sai daqui. Tem uma caneta aqui. Pronto. Atualmente, Liliane está desempregada. A gente vai pedir justiça gratuita, porque a gente pede em todos. E aqui a gente vai pedir também. Só isso. Mas na época em que atuava na empresa, ganhava um salário mínimo mensal. Tá, então eu vou pegar aqui, ó, um salário mínimo mensal e vou colocar lá no salário. E hoje ela está desempregada, né? Então vamos colocar aqui. Um salário mínimo mensal. Vou colocar aqui, atualmente desempregada. Ok. Tá. Liliane é presidente do seu sindicato de classe, ao qual está afiliada desde a admissão, tendo sido eleita e empossada no dia 25 de junho de 2015 para um mandato de 2 anos, bem como cientificado a empregadora do fato por e-mail exibido ao advogado. Então, calma. Só está falando que ela é presidente do sindicato. A gente vai entender como sinônimo de dirigente sindical. Então, ela tem estabilidade. Dirigente sindical tem estabilidade. Eu não posso simplesmente demitir, eu preciso ajuizar inquérito judicial para apuração de. Ah, não, inquérito é para justa causa. Eu não posso demitir porque ela tem estabilidade, né? Desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Deixa eu explicar. Sou dirigente sindical, no caso a Liliane, presidente do sindicato. Por que a Liliane tem estabilidade? Porque o dirigente sindical, ele defende a categoria. Então, para isso, ele acaba comprando briga com a empresa. Para defender a categoria, para conseguir melhores direitos, ele acaba ali comprando briga com a empresa. Então, por isso que é garantida a estabilidade dele. A partir do momento em que ele registra a candidatura, tem o interesse em ser dirigente sindical, né, o presidente do sindicato, ele já está protegido desde o registro da candidatura, aí por todo o mandato dele, e ainda terminou o mandato, ele ainda tem mais um ano de estabilidade, tá? A história do inquérito judicial para apuração de falta grave é se ela fosse demitida por justa causa, que aqui não é o caso. Para eu demitir o dirigente sindical por justa causa, eu tenho que suspender o funcionário. Então, vamos imaginar que a Liliane cometeu uma falta grave lá. Ela agiu com improbidade, ela roubou alguma coisa. Aí roubou alguma coisa da empresa, a empresa quer demitir por justa causa. Aí o que ela vai fazer? Suspende a Liliane, manda a Liliane para casa, e em 30 dias da data da suspensão, a empresa tem que ajuizar o inquérito judicial para apurar a falta grave dela. A gente vai aprender a fazer a peça. O inquérito judicial para apuração de falta grave eu vou ensinar a fazer.
Mas aqui, todo mundo conseguiu enxergar que ela foi demitida sem justa causa? Não teve justa causa aqui. Então, o que você tem que entender aqui? Só o fato de que ela tem estabilidade. A gente vai ver se essa estabilidade foi ou não foi preservada. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, essa informação aqui, e vou colocar só no passo 2 para a gente poder checar. Eu estou organizando a informação. Olha você lá na hora da prova. Cara, eu não sei nada do que está dizendo aqui, eu estou perdido, só que eu vou me organizar. Então, ó, a Liliane é presidente do sindicato, vou pegar aqui, ó. Então, só para você me acompanhar melhor, ó, quem está perdido, ó. Presidente do sindicato, eu vou pegar. Aqui você também aprende a trabalhar com o Word aqui na aula, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó. Ela tem estabilidade. Ó. Você lá na prova está raciocinando. Ela tem estabilidade. Ao qual está afiliada desde a admissão. Então, tem estabilidade desde quando ela está afiliada, né? Desde a admissão. Aí ela foi eleita, ele não fala quando ela se candidatou, mas ele fala que ela foi eleita e empossada em 20 de junho de 2015 para um mandato de 2 anos. Ou seja, ela tem estabilidade desde o registro da candidatura, que aqui não tem a informação, até 1 ano após o término do mandato. Então, o mandato dela começou aqui, ó, 20 de junho de 2015. Era um mandato de 2 anos, né? Estou raciocinando junto com vocês, ó, 20 de junho de 2015, mais 2 anos, vai dar igual a 20 de junho de 2017, certo? Mais, então, aqui é o término do mandato. Ela ainda tem mais 1 ano após o término do mandato. Então, ela vai ter até 20/6 de 2018. Professora, mas eu não sabia desse prazo de estabilidade. Está sabendo agora. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Inclusive, o suplente do dirigente sindical também tem direito a essa estabilidade. Então, a estabilidade dela vai até 20 de junho de 2018. Todo mundo conseguiu acompanhar? Aí, deixa só eu ver aqui, quando que esse ser humano foi demitido? Ó, em 2016, 30 de dezembro de 2016. Eu vou colocar aqui, ó, estabilidade até 2018, foi demitida. É importante para mim que vocês me deem um feedback agora, por favor. 30 de dezembro de 2016. Aí eu quero saber, tá travando a internet? Não, não, a gente já resolveu já. Já? Ela já saiu e voltou, deu certo. Tá? Para você não travou não, né, João? Não, não, ficou normal. Tá. Aí aqui, ó, foi demitida, né? O que que a gente vai pedir para ela aqui? O que que a gente vai pedir se ela tem estabilidade? A gente pede o quê? Qual que é a tese macro aqui? Reintegração. Essa é a tese macro. Tá? Aqui não é reversão da justa causa, aqui não é rescisão indireta, aqui é a tese macro de reintegração. Toda vez que eu peço uma reintegração, lembra? Seja da gestante, seja do acidentado, seja do dirigente sindical, eu vou associar essa tese de reintegração com o quê? Pedido de liminar. Lembra disso? Tese macro, artigo 300 do CPC, tese macro. Reintegração, ela foi demitida no período de estabilidade, eu quero que ela seja reintegrada liminarmente, eu tenho pressa. Por que pressa? Porque ela tem que exercer a função dela lá, ela foi demitida, probabilidade do direito, ela é dirigente sindical, não se discute, perigo da demora. Se ela não voltar, ela não vai exercer as atribuições dela, ela vai ter prejuízo financeiro, então a gente entra aqui com tese macro de pedido liminar, tudo bem? Isso aí. Deu para entender? Toda vez que tem uma reintegração, a gente vai associar com a liminar, gente. Foi. Tá fácil, né? Tá vendo? Ela é chata, mas se raciocinar devagar, com calma, dá para chegar. Ó. Então, aqui eu vou colocar. Ó. Eu vou para a próxima. Liliane recebeu uniforme e EPI da empresa, jamais sofrendo descontos no seu salário em razão disso. E aí? Tá.
A empresa deu o uniforme para ela e não descontou do salário. A empresa deu EPI para ela e não descontou do salário. Pergunto, a empresa está certa ou está errada? Se a empresa te der o uniforme, Juliana, te deu lá um uniforme bonitão, aí veio o desconto lá no seu Olerite, menos R$ 500. Aí você, mas que é isso? Que desconto é esse? Mas que porcaria é essa? Ah, não, estamos descontando o uniforme. Não pode. Uniforme é o quê? É para o trabalho. É para o trabalho. Você usa para o trabalho. Lembra da regrinha do pare do pelo? Eu ensinei, ó. Para o trabalho, ó, tem o tiozinho do não aqui, ó. Para o trabalho, ó, o tiozinho do não. Não é salário. Não é em troca do seu trabalho. Ele não está te dando uma coisa porque você trabalhou, então eu vou te devolver uma roupa. Não. Estou te dando o uniforme para você trabalhar. Então, se é para o trabalho, não é salário. Tem, gente, lá no tópico do curso de teoria, eu já falei para vocês, tem um tópico lá de remuneração e salário. Ele é obrigatório. Encaixe aí quando der, remuneração e salário, que eu vou falar de integra, não integra, para, pelo, salário in natura. Eu não consigo parar aqui para falar aqui. Eu preciso que você vá lá e assista esse bloco lá. Se você estiver assistindo essa correção, para, vai lá e assiste o bloco de salário, é importante, tá? Então tá aqui, ó. Jamais sofrendo desconto no salário em razão disso. Então, não é salário. A mesma coisa é EPI. Eu te entreguei lá o EPI, luva e máscara. Aí veio no seu Olerite, desconto, R$ 200. De quê? Luva e máscara. Vai falar, mas que porra é essa aqui, né? Que raio que é isso aqui? Luva e máscara tá descontando do meu salário? Não pode. Por quê? O EPI é para o trabalho, é para você trabalhar. Então, eu não posso fazer esse desconto, tá? Então, tá aí, ó. Liliane recebeu o uniforme e EPI da empresa, jamais sofrendo os descontos no seu salário em razão disso. Tá certo. Então, eu não vou abrir tese nenhuma aqui. Tá certo, gente. Não é para sofrer mesmo. João, tudo bem? Gente, sinaliza para mim, por favor. As pessoas não querem conversar muito com a gente hoje. Mais Tá. alguém, mais alguém, mais alguém. Ok, Nath. Trabalhava de segunda a sexta, da 1h30 às 10h30, com intervalo de 1 hora, e aos sábados, das 10 ao meio-dia, sem intervalo. Eu quero saber, e após o horário, gastava 20 minutos para tirar o uniforme, já que era proibida pelo empregador de utilizá-lo na rua. Eu quero saber aqui, é tese de jornada. A gente vai desmembrar a tese. Lembra que eu ensinei vocês? Então, eu vou trazer aqui o fato para cá, ó. Vou trazer para cá. E agora a gente vai desmembrar, ó. Primeira pergunta, Isabela. Tem hora extra? Segunda pergunta. Tem intervalo intra-jornada? Intra-jornada. Terceira pergunta. Tem intervalo inter-jornada? Quarta pergunta. Tem adicional noturno? E aí, João? Tem hora extra? Ela trabalhava da 1h30 às 10h30, com 1 hora de intervalo. Vamos fazer a conta. 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Então, ela trabalhava 9 horas. 9 horas, tá? 9 horas. Só que ela fazia 1 hora de intervalo. Então, ela trabalhava 8 horas. Certo? 8 horas. Aí você vai me responder, não tem hora extra. Tá errado. Por que tá errado, Natasha? Presta atenção, ó. Após o horário informado, ela gastava 20 minutos para tirar o uniforme, já que ela era proibida de te utilizá-lo na rua. Passava das 8 horas, ela tinha que ficar 20 minutos lá para se trocar, porque ela não podia sair com esse uniforme na rua. Então, gente, é tempo à disposição do empregador. Eu vou te dizer aqui, ó, ela trabalhava 8 horas e 20 minutos. Porque esses 20 minutinhos aí é tempo à disposição do empregador. Se ele obriga ela a ficar lá e obriga que ela se troque lá, ele tem que dar para ela um período dentro das 8 horas. Se ele deixou ela se trocar depois das 8 horas, ele tem que pagar, concorda comigo? Quem faz graça vai ter que pagar. Aí, no caso, ele vai ter que pagar. Então, tem hora extra? Sim, sim. Pois, eu vou colocar assim, ó. Ela trabalhava, presta atenção no que eu tô falando, ela trabalhava 8 horas e 20 minutos. Ah, professora, mas ela não estava trabalhando, ela estava se trocando. Ela estava à disposição da empresa. Então, ela estava, abre aspas, trabalhando, fecha aspas. Deu para pegar aqui?
Aqui eu tenho uma certeza que muitas pessoas vão me xingar, mas tinha 20 minutos de hora extra. Intrajornada, não tinha, porque ela fazia 1 hora de intervalo. Então aqui não, Isa. Aqui não. Interjornada, tinha inter? Tinha inter? Inter. De quando para quando aqui? Por quê? 10h30 e o quê? De sexta para sábado. Muito bem. Porque ela saía 10h30 na sexta e voltava no sábado às 8 horas. Quanto que dá isso, amor? 10h30 na sexta, meu marido fazendo as contas aqui para mim, e voltava no sábado às 8. 9h30? O Gabriel tá falando para mim aqui, ó. É bom por isso casar com o contador. Ele já faz tudo aqui as continhas para mim, ó. Quando você procurar aí um pretendente, já pensa, né, no futuro. Então aqui, ó, 9h30, ou seja, não respeitou 11 horas. Então você vai pedir o quê? Você vai falar para o examinador, ó, filho, seguinte, não respeitou 11 horas, então eu quero o pagamento do período suprimido. Do período suprimido. É a mesma lógica do intervalo intra. Você usa no intervalo inter. 9h30, 10, 11, vai 1h30, né, de período suprimido. E aqui, gente, é a mesma coisa, né? 1h30 com 50% de natureza indenizatória. É igualzinho o interjornada. O intrajornada. Opa, aqui eu coloquei errado, né? Eu coloquei embaixo. É aqui. E o noturno? Tem noturno? Tem adicional noturno? Tem sim. Tem sim. Esse é fácil. Então, tem adicional noturno. Pensou? Muitos alunos aqui, pela minha experiência, perderiam o interjornada, tá? Muitos alunos perderiam o interjornada. Não são poucos, são muitos. Hoje conversei com uma aluna do meu time que estava me perguntando sobre exatamente isso. E ela Muito. ia perder o Inter. Ia perder o Inter. Gente, E as pessoas não olham para o interjornada. Elas não olham. E daí elas perdem essa tese besta, sabe? Por isso que eu sempre obrigo você a destrinchar a tese. Isso não é brincadeira, é sério. Então aqui você tem hora extra e vai ter interjornada, tá? Vamos voltar lá. Lili, como era chamada, recebeu a participação proporcional nos lucros de 2014 e integral em 2015 e 2016. Não sei por quê, não sei de nada, vou colocar lá nos fatos, lá no meu rascunho, para depois eu ver se tem alguma coisa aqui. Participação proporcional de 14, integral de 15 e 16. Não sei. Para mim não disse nada, só uma informação aleatória ali. Lili tem 3 filhos saudáveis, de 12, 10 e 8 anos, conforme certidão de nascimento que apresentou. Também não disse nada. Só diz que ela tem 3 filhos bonitos e felizes e saudáveis. Também não sei se vai ter alguma tese aqui. Isso é peça boa. É peça que ela te dá só uma informaçãozinha ali, mas ela não diz o que ela quer com isso. Depois que ela vai dizer. Aí que é peça boa. Ela, no ano de 2015, doou sangue em 2 ocasiões. Faltou ao emprego em ambas e foi descontada a título de falta. Aqui dá para saber. A doação de sangue, você tem quantas vezes você pode doar sangue sem a empresa descontar? É 1 vez por ano. Aqui ela doou sangue 2 vezes e a empresa descontou 2 vezes. Então a gente vai pedir o quê? Para a empresa devolver um desconto. Porque um é direito dela, concorda? Um ela não poderia descontar. O outro ela pode, porque a Liliane só poderia faltar 1 vez sem sofrer o desconto. Na outra que ela faltou, ela sofre o desconto. Resumindo, se ela doar sangue 1 vez por ano, a empresa tem que pagar para ela doar sangue. Se ela doar 2 vezes por ano, a primeira vez a empresa paga. A partir da segunda é um problema dela. A empresa não vai pagar. Só se tiver alguma norma coletiva, alguma coisa nesse sentido, mas na lei a empresa não paga. Vê se deu para entender aí, gente. Sinaliza aí para mim. Eu vou colocar aqui, ó. Doou sangue em 2 e sofreu 2 vezes o desconto. Aqui eu vou pedir a devolução de 1 dia de desconto. 1 dia de desconto, tá?
Já em 2016, foi descontado em 3 dias quando se ausentou para viajar para o Nordeste e comparecer ao enterro de um primo, que falecera em acidente de trânsito. E aí, ela vai ter direito aqui do desconto, porque foi lá visitar o primo que morreu, né? Que foi lá no velório do primo, sei lá o quê. Ó, 3 dias, quando se ausentou para viajar para o Nordeste, comparecer ao enterro de um primo. Gente, ela vai ter direito, em caso de morte, né? Para cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Para primo, não. Para primo, não. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Onde você acha isso daqui no remissivo? Faltas justificadas, a gente já viu. É no mesmo topicão lá da falta para comparecer a juízo. Faltas justificadas. Em caso de morte, né? Você tem direito a 2 dias, que seria o dia do falecimento e o dia seguinte. É isso, tá, gente? É o dia que morre a pessoa e o dia seguinte. Às vezes, vários alunos vêm me perguntar assim, professora, sei lá, fulano morreu na sexta-feira. Eu vou ter sexta, sábado, domingo e segunda? Não. Você vai ter sexta e sábado, né? E morreu no dia errado. Todo respeito, né? Enfim. Então, são 2 dias, tá? Aqui não tem, porque para o primo não tem. Tudo bem? É igual casamento, ó. Casado, você tem 3 dias. O dia que você casa e os outros 2 dias. Aí o cara vem me perguntar, revoltado. Professor, eu casei na sexta. Então eu vou ter sexta, sábado, domingo, segunda e terça? Eu falo, não. Você vai ter sexta, que foi o dia que você casou, sábado e domingo, né? Sexta, sábado e domingo. Não, professora, mas e segunda e terça? Não. Por quê? Porque não, ué. Casa na quarta, aí você vai ter quarta, quinta e sexta. Aí, se a empresa não abrir no final de semana, você se emenda sábado e domingo, tá? Bruno, o superior imediato de Lili, era chefe do setor de produção e ganhava R$ 4.000. Em 2016, em razão de uma doença, Bruno ficou afastado do serviço por 90 dias e Lili o substituiu até o seu retorno, sem receber nada mais por isso. Aqui, gente, é uma substituição não eventual. Eu expliquei na peça que estava gravada, a do Pedro Gabriel. Foi ou não foi? Substituição não eventual. Vou colocar aqui e eu explico de novo, ó, para quem não pegou. Substituiu o supervisor por 90 dias, sem receber nada a mais por isso. Aqui tá errado, tá, gente? Ela tem que receber. Quando a substituição é não eventual, inclusive nas férias, ela tem que receber a mesma coisa que o substituído. Eu fiz a tabelinha lá, mas eu vou fazer de novo aqui, ó. Existem 3 hipóteses: substituição eventual, substituição não eventual e substituição definitiva. Vamos colocar aqui. Definitivo. Aí, como é que funciona, ó? Eu substituí o meu gerente, eu ganho 2.000, meu gerente ganha 5.000. Aí eu substituí o meu gerente eventualmente. Um dia lá que ele foi doar sangue, eu substituí. Ou então eu substituí ele lá 2 dias, porque ele foi fazer um exame médico. Na substituição eventual, eu não terei direito ao salário do substituído. Professora, mas quantos dias que é eventual e quantos passa a não ser eventual? A OAB vai te dizer, ela vai te falar. Foi uma substituição eventual. Aí você vai dizer, então não tem direito ao salário do substituído. Se eu substituir o gerente por 1 dia, 2 dias, lá, eventualmente, eu não vou ter direito ao salário que ele ganha. Tá bom? O que mais cai é esse aqui, ó. Substituição não eventual. Substituir o meu gerente nas férias. A partir das férias, que a gente considera aí 30 dias, a prova vai falar, substituiu nas férias. Aí já é não eventual. Aí eu terei o direito. Terei direito ao salário do substituído, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, inclusive nas férias. Então, se eu tenho direito nas férias, eu também tenho direito porque eu substituí 90 dias.
que é o caso da peça. Substituiu 90 dias, tem direito. Substituição definitiva, o cara tá lá ganhando R$ 2.000. Aí sei lá, o gerente morreu. O gerente ganha 5.000. Eu quero pegar esse cara que ganha 2 e colocar no lugar do gerente, para sempre. Promovê-lo. Eu preciso pagar a mesma coisa que eu pagava para o gerente? Não. Porque senão a empresa ficaria engessada. É a mesma coisa, gente. Eu quero contratar um funcionário para colocar no lugar de alguém que morreu. Quem morreu ganhava 10.000. Eu vou contratar um funcionário que eu vou pagar 4.000. Substituição definitiva, não terei direito ao salário do substituído. Isso aqui está na súmula 159 do TST, e isso aqui despenca no exame da OAB. Eles adoram a súmula 159 do TST. Na hora de fazer a peça, eu abro a súmula para vocês, tá? Súmula 159 do TST. Aí eu abro a súmula e a gente volta aqui na tabela. Aí aqui, por ocasião do exame demissional, o setor médico da empresa informou que Lili estava apta para dispensa. Ok, estava apta, tá. Nos seus contra-cheques, em todos os meses desde a admissão, havia lançamento de crédito de um salário mínimo, que é o que ela ganhava, e 2 cotas de salário família. Onde que eu fiz isso aqui? Não responda. Onde que eu fiz isso aqui? Ó, 2 cotas de salário família. Vamos lá. Onde que está esse trem de salário família aqui? Aqui, ó. Ela tem 3 filhos, 10, 12 e 8. E ela tem 2 cotas. Tá errado, né? Falta uma cota. Porque até 14 anos ela tem que receber. Então, aqui ela teria que receber 3 cotas. Uma para o de 12, uma para o de 10 e uma para o de 8 anos. Ela recebe 2, a gente vai pedir uma. Além de descontos de FGTS. Opa, sofre desconto de FGTS? A empresa pode descontar FGTS da funcionária? Desconto de FGTS não pode. Sofre desconto de FGTS. Peça gigante. Vou colocar aqui. Sofre desconto de FGTS. É legal porque o aluno que chega às vezes sem base, quando ele para perceber, ele já está fazendo uma peça desse nível, sabe? Com essas teses. Então, já é sinal que você evoluiu. Se você está acompanhando a correção aqui, você já evoluiu bastante. O que mais? 2 cotas, descontos. Tá. Lili ainda afirmou que tinha ajuizado uma ação anteriormente e que, como perdera a confiança no antigo advogado, não compareceu à audiência para a qual foi intimada. Então, aqui, essa ação havia sido distribuída para 250 Vara do Trabalho de São Paulo. E em consulta pela internet foi verificado o seu arquivamento. Presta atenção em mim aqui, que isso aqui é muito importante, né? O que está falando a peça aqui? Que ela entrou com uma reclamação trabalhista, que foi marcada uma audiência e que no dia da audiência ela faltou. Tá aqui, ó. Se ela faltou, o que que acontece quando a parte falta? De um lado arquivo e do outro lado é revel. Se ela faltou, o processo está arquivado. Aí, gente, o que acontece? Quando ela entrou, o processo caiu para 250 a vara do trabalho. Então, esse juiz aqui, dessa vara do trabalho, ele já conhece os fatos. O que que ela vai fazer? Ela vai entrar de novo, porque ela não confiou mais no advogado anterior, ela faltou de propósito aqui para arquivar, e agora ela vai entrar de novo. Se ela pudesse escolher um outro juiz, ela distribuiria livremente, e o processo iria, sei lá, aqui foi para 250, iria para a terceira vara do trabalho de São Paulo. Mas aí, gente, ela estaria escolhendo o juiz. Ah, eu não quero esse daqui do 250, não, vou faltar, depois eu entro de novo. Não pode. Então, ela vai entrar de novo? Ela pode entrar de novo? Pode, ela pode entrar de novo, só que ela vai ter que distribuir o processo por dependência. Por quê? Porque o juízo é prevento. Esse juiz aqui, ele já conhece os fatos. Eu não posso mandar para outro juiz. Então, esse juiz aqui é prevento.
E aí a gente faz uma distribuição por dependência, ou seja, quando ela entrar de novo, ela já vai acusar lá, 250, vara do trabalho de São Paulo. Certo? O que, que a galera fez, que foi na peça da Stephanie, que eu vou mostrar a peça para vocês. Só porque a prova falava que já tinha sido distribuída, olha só a cabeça do aluno, a prova foi o processo foi distribuído. Ah, é uma contestação, então, meu Deus. Não, calma, o processo foi distribuído e foi arquivado. Eu vou distribuir de novo. Né? Aqui uma galera, ó, o processo foi distribuído, já tem número da vara, meu Deus, é contestação. Não estou falando que foi marcada a audiência e que você tem que se defender, a empresa, ainda por cima você está pela Lili, você está pela reclamante. Consegue visualizar? E aqui, quem não sabia essa da perempção, quem não sabia essa do juízo prevento, se prejudicou, né? Porque ficou desesperado lá na hora da prova, né? Deu aquele tela azul do Windows, tá? Mas aqui, com certeza, uma reclamação trabalhista. Certo, gente? Ó, então, passo 1, passo 2 está feito, passo 3, aqui já está prontinho, ó. Então, preliminares de mérito, aqui a gente não tem, né? Idoso, doente, deficiente, falência. Eu pediria a tramitação preferencial do feito, aqui não tem. O mérito já está aqui. Como é que eu faço os pedidos? Repete os pedidos com R cifrão, mais honorários, mais justiça gratuita. E o NPP, notificação, produção de provas, procedência dos pedidos e o valor da causa. Finalizo e vou começar a fazer a peça. Tá tudo sob controle aí, João? Depois eu falo das custas. Ela paga as custas, Rose. Ela paga aqui para entrar de novo. Ela paga as custas. Existe até hoje uma discussão lá no STF se ela é beneficiária da justiça gratuita, né? A reclamação trabalhista, ó. A reforma trabalhista dizia que ela tinha que pagar as custas para entrar de novo, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita. Mas isso vem sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade, né? Então a gente não vai entrar nesse mérito. A questão aqui é, ela entrou com a RT, faltou e vai entrar de novo. Fim. Como é que eu faço? Eu distribuo para o juiz que já conhecia o processo, tá? Tem liminar, eu falei, tem liminar. Vou fazer, Kelly. Tem liminar porque eu vou pedir reintegração do dirigente sindical. Quando eu peço reintegração, eu associo com liminar. Mais alguém quer comentar alguma coisa agora? Não é pelo fato dele ser dirigente sindical. O fato é, eu vou pedir a reintegração porque ele foi mandado embora e tem estabilidade, né? Tem estabilidade, eu vou pedir para reintegrar liminarmente. Tá? Então, vamos lá. Ó, passo 2 está aqui, passo 3 está aqui, e eu vou começar a peça aqui, ó. Então, presta atenção aqui, ó, que você já começa mandando para 250 a vara do trabalho de São Paulo, porque o juiz é prevento. E aí você vai pular uma linha e vai fazer isso aqui, ó. Distribuição por dependência aos autos número tal. Que autos que são esses? Os autos da primeira reclamação que ela entrou. Ó, esse processo aqui, que eu te mostrei o desenho, cadê? Aqui. Ai, perdi, gente. Perdi o desenho que eu fiz. Aqui, ó. Esse processo aqui, ele já tinha um numerinho lá. Número 0001. Quando você entra com esse segundo aqui, você manda para o juiz, né, dessa vara e fala, distribui por dependência ao processo 0001. Então, distribui por dependência aquele processo que já foi arquivado. Tá assim. Você vai fazer isso aqui, distribuição por dependência, pula uma linhazinha aqui e faz assim. E aí começa normal, ó. Você vai começar aqui, ó. Liliane Fernandes, coloca os dados da Liliane, qualificação e endereço completos, faz o preâmbulo, coloca o artigo 840, parágrafo 1º da CLT e propor reclamação trabalhista. Aqui é a mesmíssima coisa. Pelo rito, pode deixar em branco, em face da empresa, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Então, coloquei as partes ali. Normal. Tem preliminar de mérito? Tem idoso, doente, deficiente? Não. Eu vou direto para o mérito. Posso fazer as teses na ordem que eu quiser. E, inclusive, a de distribuição por dependência.
que é uma tese. A gente vai abrir uma tese. Aqui, ó. Aqui, gente, ó, a reclamante informou que havia ajuizado uma ação anteriormente e não compareceu à audiência. Essa ação havia sido distribuída para a 250 a Vara do Trabalho de São Paulo e foi verificado o seu arquivamento. Eu só expliquei que tinha um processo anterior. Você pode até colocar aqui, ó, distribuída para esta, né? Porque você está distribuindo de novo para 250. Vara do Trabalho de São Paulo. E foi verificado o seu arquivamento. Aqui, topicão, distribuição por dependência. Distribuição por dependência. Ele vai te mandar para o CPC. Ó. Ctrl F. 286, né, Johnny? 286. Aqui, ó. Serão distribuídos por dependência. Tá vendo aqui? Quando você entra com o processo e ele é arquivado, o juiz extingue sem resolução do mérito. Então, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. Ó, eu entrei, não fui, extinguiu sem resolução do mérito. Agora eu vou entrar de novo para reiterar o pedido. Vou distribuir por dependência. Você vai usar esse artigo aqui, nos termos do artigo 2862. Nos termos do artigo 2862 do CPC. Aí você pode até copiar a redação aqui, não tem problema, ó. Quando, pode copiar, ó. Tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, o processo será distribuído por dependência. Ou então coloca assim, ó. Serão distribuídas por dependência, para ficar melhor, ó. Ctrl V, serão distribuídas por dependência as causas, né, para ficar as causas, quando, aí você vem para o 2. Tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. Ctrl C, Ctrl V aqui. Ó. Serão distribuídas por dependência as causas quando tendo-se as causas, vírgula, quando, vírgula, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, foi reiterado o pedido. Eu vou até complementar aqui, ó. No caso em tela, a reclamante se ausentou à audiência inaugural. Diante do exposto, requer. Aí aqui, gente, ó. Aqui, esse aqui eu não fiz. Requer a distribuição por dependência deste processo ao processo número. Aí aqui a OAB pode te informar o número, XXX, se ela não informar, você deixa assim. Acabou, você só quer isso. Distribui por dependência esse processo que eu estou entrando agora, aquele que tinha entrado anteriormente. Deu para pegar? Dirigente sindical, estabilidade do dirigente sindical, tese 2. Eu vou apagar esses numerinhos aqui só porque está me irritando, tá? Nada contra. Quem quiser pôr, pode pôr. Fato, ó. A reclamante, presidente do sindicato de classe, foi dispensada em 16, durante o seu mandato, acerca do qual havia cientificado sua empregadora por e-mail. Aí aqui, gente, eu fui lá em dirigente sindical mesmo, sindicato, deixa eu ver o topicão. Dirigente sindical, tá assim, ó, garantia do emprego. 543, parágrafo 3º e 8º da Constituição Federal. Aí que eu vou colocar que ela tem estabilidade, ó. Ó, eu usei também a Constituição Federal. O presidente do sindicato, que seria, no caso, o dirigente sindical, tem estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Ou seja, a reclamante foi demitida durante o prazo de estabilidade, porque ela foi demitida, nós vimos lá no passo 2, ó. Ó. Ela foi demitida em 16 e a estabilidade dela ia até 18. Eu nem falei lá na tese. Eu só falei que ela foi demitida durante o prazo de estabilidade. Para mim é suficiente.
Mas se você quiser complementar com as datas, cuidado para não errar, né? Aqui, ó, foi demitida durante o prazo de estabilidade. Deu, gente? Como ela foi demitida durante o prazo de estabilidade, eu estou pedindo a reintegração. Quando eu peço a reintegração de alguém, eu peço a liminar. Tese macro. Artigo 300 do CPC. 2 critérios. Probabilidade do direito, que ela é dirigente sindical, isso não se discute. Perigo da demora. Ó, aqui eu acrescentei mais um artigo. Aqui você daria para explicar probabilidade do direito e perigo da demora, ó. Daria para explicar aqui. Mas ia ficar muito grande também. Assim você já ia pontuar, tá, gente? Você já iria pontuar. Essa tese vai ficar grande, ó. Probabilidade do direito, porque ela é dirigente sindical. Isso não se discute, ou porque não se discute, vai ficar melhor. Que ela é dirigente sindical. E perigo da demora, porque a não reintegração irá lhe causar prejuízos financeiros, por exemplo. Só completei. Por que eu estou pedindo a liminar? Só que toda vez que a gente pede a liminar, gente, eu falei para a gente usar o artigo 300. Vocês estão comigo? 300. Só que no caso do dirigente sindical, tem um artigo específico, que é o artigo 659. Então, a gente vai juntar com o 300. A gente vai colocar o 659. 659X, que é o 10 da CLT, olha o que diz, ó. O juiz deverá conceder medida liminar para reintegrar dirigente sindical dispensado. Então, eu vou obrigar você a colocar esse aqui. Você vai achar, João, me ajuda, dentro de dirigente sindical, provavelmente você vai achar esse artigo aqui. Se você quiser, você pode colocar lá no 300, lá no seu CPC mesmo. Aqui você pode anotar, entendeu? Quando você, lá no 300, você pode anotar na frente, assim, ó. Tipo, tá aqui o 300, né? Aí você vem aqui, ó. Aí você vem aqui, lá na sua CLT, ou no seu CPC, né, que é o 300 do CPC, e coloca art 659 X CLT. Só para você saber, porque às vezes você está fazendo a liminar lá, você decorou o 300, aí você dá uma olhada no que é esse 659, tá? Esse é para dirigente sindical. Professora, mas eu pontuaria só com o 300? Aqui eu não sei te dizer, deveria pontuar. Deveria pontuar só com 300, sim. Mas eu prefiro que você coloque o 659 junto por uma questão de segurança. Achou no remissivo, João? O 659X? Ele está dentro de dirigente sindical. Então, quando você... gente, abre aí dirigente sindical, o topicão, que é o topicão que você usou para achar essa tese, e grifa esse 659 aí também. Grifa. Grifa esse 659 aí. E você vai lembrar que se tiver liminar, você vai usar esse artigo. Eu vou colocar aqui para você. Ah, eu até coloquei aqui, ó. Já tá. Liminar para reintegrar dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado. 659X da CLT. E aqui você coloca com o 300, ó. Mais 300 do CPC. O 300 está na manga. O 300 você usa para qualquer liminar. E aí, quando é dirigente sindical, você acrescenta 659. Fiz entender, gente? Põe um joinha para mim, para eu saber. Que esse assunto é um pouquinho chatinho. Por favor. Ninguém vai esquecer? Isso. Não. Quem mais? Tá aí. Não entendeu, Nath? Qual que é a dúvida, Nath? Você viu a aula das teses macro lá? Lá na tese macro, toda vez que eu falo para reintegrar alguém, eu peço para usar o artigo 300. Ó, eu vou explicar de novo para a Nath aqui, também para quem não entendeu. Ó. Toda vez que eu falo para fazer liminar, eu peço para usar o artigo 300. Então, por exemplo, eu vou reintegrar a gestante. A gestante foi demitida
estava grávida e foi demitida. Aí eu vou falar, no mais, nos termos do artigo 300 do CPC, estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada ou de liminar para reintegrar a gestante. Quais sejam? Probabilidade do direito e perigo da demora. Aí eu vou falar, probabilidade do direito, porque não se discute que ela está grávida. Perigo da demora, porque ela vai sofrer prejuízo se ela não voltar agora. Se eu for pedir para reintegrar um acidentado do trabalho, eu vou colocar, o fulano se acidentou. Nos termos da súmula tal, o acidentado do trabalho tem estabilidade. No mais, nos termos do 300 do CPC, veja, eu uso o 300 para pedir liminar. Estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada, ou liminar, gente, tanto faz aqui, tanto faz. Liminar, quais sejam? Probabilidade do direito, perigo da demora. Probabilidade do direito, porque o fulano se acidentou, isso não se discute. Perigo da demora, porque se eu não reintegrar o fulano, ele precisa do dinheiro para fazer o tratamento dele. Então, veja, se eu peço para reintegrar a gestante, eu ponho uma liminar do 300. Se eu peço para reintegrar um acidentado, por exemplo, eu ponho a liminar do 300. Aqui eu estou pedindo para reintegrar o dirigente sindical. Então, eu estou falando, ó, o fulano tem estabilidade, é dirigente sindical. No mais, nos termos do 300, tem os dois requisitos. Probabilidade do direito, porque não se discute que o cara é dirigente sindical. Tá na cara, não tem discussão. Perigo da demora, porque se eu não reintegrar, ele vai sofrer prejuízo financeiro. Então, eu expliquei o 300 e coloquei os dois P's aqui. Probabilidade do direito e P de perigo da demora. A única coisa que eu fiz a mais aqui é acrescentar o 659X da CLT, 10. Por que o 65910? Porque ele fala de liminar para dirigente sindical. Então, além do 300, eu falei assim, ó, quero a liminar com base no 300. E aí, além disso, tem um artigo específico do dirigente sindical, que é o 65910. Então, eu só acrescento. Resumindo, a liminar é igual, só que para dirigente sindical, eu acrescento esse artigo aqui. O juiz deverá conceder medida liminar para reintegrar dirigente sindical dispensado. Esse artigo aqui, o que eu pedi para fazer? Como você vai abrir o 300 para fazer a liminar, seja ela qual for, anota na frente do 300 esse aqui. Que aí você vai dar uma olhadinha lá, o 659. Aí você vai lembrar, ah, tá, o 659 é para dirigente sindical. Então, se aplica ou não se aplica, entendeu? Porque quando sai liminar de dirigente sindical, eles vão no 659 da CLT. Não significa que o 300 sozinho não pontue, mas por segurança, eu prefiro que você adicione o 65910. Deu agora? Deu, gente? Então tá. Distribuição por dependência eu coloquei na preliminar. Está errado? Não, não faz diferença. Não faz diferença. Pode pôr, Núbia. É que, para mim, preliminar é idoso, doente, deficiente, falência. Para o próximo curso eu vou colocar distribuição por dependência, mas vai dar na mesma, Núbia, se você colocar na preliminar ou dentro do mérito, tá? Respondendo sua dúvida. Então, beleza. Aí vamos seguir, ó. Intervalo inter. A reclamante trabalhava de segunda a sexta, das 10 às... com intervalo, e aos sábados ela entrava às 8, né? Então, ela saía às 10h30 e voltava ao sábado às 8. Às 8. Aí, aqui eu vou colocar nos termos do artigo, aqui é 66, gente. Na CLT, topicão intervalo interjornada, aqui. Topiquinho previsão legal. E você vai falar aqui, ó. Aqui tem algumas outras coisas que poderiam ser usadas, ó. Tipo, súmula 110, OJ 355, também poderiam ser usadas. Sempre quando você está fazendo uma tese, tem a CLT, meu filho, põe a CLT primeiro. Depois você põe as outras coisas. Mas prioriza a CLT. Aí você vai colocar assim, ó. Nos termos do artigo 66 da CLT, entre uma jornada e outra, deve-se respeitar o mínimo de 11 horas. E, no caso em tela, esse período não foi respeitado. Aí aqui, ó, você já pontuaria. Na minha opiniãozinha, você ia já pontuar aqui. Então, eu vou fechar aqui, ó, diante do exposto, requer
o pagamento do período suprimido. É a mesma coisa do intervalo intra. Suprimido com adicional de 50% de natureza indenizatória. O que que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa. Lá no 71, quando eu falo de intra-jornada, aquele do almoço, tá escrito lá no 71, parágrafo 4º, aqui, ó. Deixa eu abrir para você a CLT. Lembra do intra-jornada, aquele do almoço agora. Lembra na sua cabecinha aí, que você já fez. Ó. Eu falo aqui que se eu não conceder ou concessão parcial, lembra? Eu tenho que pagar o período suprimido, ó, natureza indenizatória, período suprimido, não é? Com 50%, certo? Só que no do Inter, isso não está escrito aqui na CLT. No do Inter, ele só fala que tem que respeitar 11 horas. Cadê? 66. Deixa eu abrir aqui rapidinho, gente. Isso aqui é uma pecinha mais demoradinha, mas é porque tem muita informação, né? Não tem muito o que fazer aqui, ó. Ele só fala assim, ó, entre duas jornadas haverá um período mínimo de 11 horas. Aqui na frente, ó, coloca, eu acho que é só J355 que fala da analogia, João, vê para mim. O J355 que fala que aplica por analogia o intra-jornada, né? Peraí, gente, só deixa eu conferir aqui. Eu já explico. A própria. O É, né? J355, isso. Ela vai falar, na verdade, o que vai acontecer? A OJ355, eu vou ser bem clara, ela vai falar para você aplicar os 50% e a natureza indenizatória. Ela fala que, por analogia, o interjornada vai fazer a mesma coisa que o o interjornada vai respeitar a mesma regra do intra. É isso. O inter, entre uma jornada e outra, não vai respeitar a mesma regra do intra. Qual que é a regra do intra? Paga com 50% o período suprimido de natureza indenizatória. E o inter paga com 50% período suprimido de natureza indenizatória. É só isso. Por isso que ele fala, por analogia, os mesmos efeitos do 71, parágrafo 4º. Tá vendo aqui? Então, o que eu quero que você faça? Aqui no 66, lá na CLT, vai lá na sua CLT, aqui, no 66. Eu nem sei se às vezes já até tem aí embaixo, não tenho certeza. Anota essa OJ355 aqui, ó. Anota aqui na frente. Porque você vai colocar na sua tese aqui. Você vai falar assim, ó. Você vai colocar. Deve-se respeitar 11 horas, no caso em tela, esse período não foi respeitado. Então, diante do exposto, requer o pagamento do período suprimido, com 50%, de natureza indenizatória, nos termos da OJ 355 da SDI 1 do TST. Que é a OJ que fala do período suprimido, dos 50% e da natureza indenizatória. Deu para entender o que eu falei? Falei francês? Ou fui clara? Deu? Não falei francês, né? Nem alemão, umas coisas nada a ver, assim, japonês. Só a Juliane entendeu, o resto não entendeu, dos alunos. Núbia, Kelly, vamos, gente, o chat tá aí para isso, a aula é ao vivo para isso. Ajuda a prof. Obrigado, obrigado. Já tem a OJ embaixo, né? Ótimo. Mas anota aí, já também. Grifa, anota. Adicional noturno ficou mais fácil agora. Agora vocês vão tirar de letra. Essa tese é boba, ó. Já fizeram outras mais difíceis. Trabalhava da 1h30 às 22h30. Aqui é fácil, gente. Nos termos do artigo. Qual que é o artigo, João? Nos termos do artigo 73? Não sei. Da CLT. 73, parágrafo 2º. 73, parágrafo 2º da CLT. Desculpa, gente. Nos termos do artigo 73, parágrafo 2º da CLT, aquele que trabalha após
às 22 horas, faz jus a um adicional de 20%. O adicional está no parágrafo 2º mesmo? Diante do exposto, requer o pagamento do adicional noturno. Tá? 73? É que o 73, peraí, só deixa eu confirmar, porque acho Eu que acho ele é que um tá no pouquinho caput. mais específico. Ah, acho que ele tá no caput. Tá no caput, né, o adicional? Não é, João? Peraí. Aqui, já achei, João. É, tá no caput. Tá no Então vamos caput. colocar aqui, ó. Adicional No noturno. parágrafo 2º fala só da jornada, né? Isso. Então a gente colocou o parágrafo 2º que fala da jornada Isso. e o Aí agora é só pagamento. pelo caput. Isso. Vamos colocar aqui, ó, nos termos do artigo 73 da CLT. Então eu prefiro colocar os dois aqui. O adicional noturno a reclamante. Fácil esse, daqui não tem segredo, né? Horas extras. Esse aqui você tinha que procurar o uniforme lá. Topicão, você tinha que achar alguma coisa de uniforme, ó. Tá escrito aqui que tem topicão uniforme aqui na sua CLT. Ó, eu fiz assim, ó. Ao final do expediente, a reclamante gastava 20 minutos para a retirada do uniforme, porque a reclamada não autorizava utilizar o uniforme fora do estabelecimento. Então é assim, gente. Tem empresa que você, por exemplo, você usa uma camiseta preta. E aí você pode terminar o expediente, termina o expediente às 18 horas. A empresa deixa você sair com a camiseta preta na rua, ela não tá nem aí para você. Nesse caso, se você quiser trocar na empresa, é um problema seu, ela não vai te pagar hora extra. Porque ela tá falando, ó, se você quiser sair na rua, pode. Então você trabalha até às 6 horas, vai para casa e se troca em casa, tá? Então, agora, qual que é a questão aqui? Quando a empresa obriga você a se trocar lá, ela tem que se passar do seu horário, ela tem que te pagar. Eu fui dar palestra uma vez na Indec, que é, sabe esses guardas de trânsito, o pessoal que trabalha como guarda de trânsito? Era essa empresa aí. E lá, os guardas de trânsito, esses é amarelinho, marronzinho, né? Eles não podem sair na rua com uniforme, porque senão eles sofrem retaliação, né? Ah, porque você me multou, porque já teve problema de briga, enfim. Então, o que, que a empresa faz? Ela dá um prazo para eles se trocarem dentro da jornada. Ele trabalha 7 horas e 40 e tem 20 minutos dentro da jornada. Aí não precisa pagar hora extra. Agora, se a empresa falar, você vai trabalhar às 8 horas, e a partir das 8h01 você vai se trocar, e você tem 20 minutos, sei lá, você se troca em 20 minutos, ela tem que te pagar por esse período, porque é tempo à disposição. Isso está lá no artigo 4º da CLT. Pensa no empregado que trabalha no frigorífico. Ele trabalha 8 horas. Terminou as 8 horas, ele tem que se trocar, é obrigatório, ele não vai sair com a roupa do frigorífico na rua. Então, se a empresa não deixar ele se trocar dentro da jornada, ela vai pagar hora extra. Ficou claro isso? Por isso que eu coloco aqui, ó. Se o empregado for obrigado a trocar o uniforme após o término da jornada, este período será considerado como tempo à disposição do empregador. Aqui, então, ele excedeu em 20 minutos, passou das 8 horas, lá do artigo 58, com o adicional de 50% do artigo 59, parágrafo 1º. Lembra, o 58 fala que é até 8 horas, e o 59, parágrafo 1º, fala que tem um adicional de 50%. Fiz entender aqui? E para você chegar no artigo 4º, você vai em uniforme, de acordo aqui com a minha CLT da lateral, João. Vê aí para mim. Artigo 4º. Com certeza tem uniforme aí. Alguém confere aí para mim no remissivo, por favor. Artigo 4º. Não? Peraí. Tem sim, eu só. Tem, Johnny. Tem sim. Só preciso ver o Top 15, como é que tá. Ah, mas ele já vai mandar aqui, ó. Ó. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar na empresa. É que aqui ele está falando que a empresa não tem que pagar hora extra.
Hoje, gente, esse artigo 4º ele é importante. Deixa eu explicar para vocês, ó. Hoje, se você ficar na empresa depois do horário, por exemplo, para descansar, para, sei lá, para jogar um jogo, lazer, para estudar para a OAB, para comer alguma coisa, a empresa não vai pagar hora extra. Ela não vai considerar que você está à disposição dela. Se você ficou na empresa lá para fugir da chuva, ela não vai pagar hora extra. Que antigamente ela pagava, porque você considerava como tempo à disposição do empregador. Não importa o que você estivesse fazendo. Hoje em dia isso mudou com a reforma trabalhista. Então, se ela ficar, ela ficou lá para ver um culto, para ver a missa do Padre Marcelo, para descansar, para, sei lá, para estudar, para se alimentar, isso não é pago como hora extra. A mesma coisa o uniforme. A regra é: uniforme, quero me trocar depois do horário. Não vai ser pago como hora extra. Ela paga a hora extra quando ela te obrigar a trocar na empresa. Tem que trocar aqui, então você vai pagar. Pode trocar na rua, então você não vai pagar. Ficou claro isso? Porque isso pode cair como reclamação trabalhista e como contestação, vai depender do ponto de vista. E como RO também. Vai depender do ponto de vista. E como recurso de revista também, porque é matéria de direito. Então, você tem que entender isso. Pelo amor de Deus. Não pode passar, porque às vezes é muito fácil, aí o aluno esbarra, passa e depois não presta atenção. É importante esse artigo, ele pode ser cobrado na sua prova tranquilamente, tá? Então tá aí, João. Doação de sangue é mais tranquilo, né? Eu só falei que ela faltou por 2 vezes e teve os 2 dias descontados. E aí eu falei que nos termos do 473, ela tem um dia e esse um dia a empresa deve pagar, deverá pagar por este dia. E a empresa está pagando, olha aqui, ó. Você não foi e a empresa pagou, é interrupção do contrato de trabalho. Nem precisa colocar, tá? Ó, deverá pagar por este dia. Vou apagar aqui, só para não te deixar em pânico. Você que não sabe a teoria nesse ponto aqui. Não precisa. Nos termos do artigo 473, considera-se falta justificada um dia para doação de sangue, de modo que a empresa deverá pagar por este dia. Então, eu estou pedindo a devolução do dia descontado indevidamente. Ela descontou 2, me devolve pelo menos 1. Salário família, que é tranquilo, ó. Vamos aqui, João, topicão salário família, me ajuda aqui? Aqui é uma lei específica, nos termos do artigo tal, da lei do salário família, a empregada com filhos de até 14 anos tem direito a um salário família. Aqui eu tenho que pedir uma cota a mais, né? No caso em tela, reclamante tem 3 filhos e recebe somente 2 cotas. Portanto, aqui para mim está explicado. Portanto, requer o pagamento de mais uma cota do salário família. Só a lei, João. Topicão. A lei do o tópico é salário família. Salário família. Qual que é a lei? A lei do salário família, a instituidora, É. E o artigo que fala da cota? que aí, peraí, só deixa eu ver, porque tem a Aqui. 8.213 que fala da regulamentação e tem a instituidora que é a 4.266. Qual que é o artigo, Lu? Eu Artigo acho que é essa 2º. 4.000 e tralala aqui, hein, João? A da 4.266 é o artigo 2º. É isso aí. E vai falar que tem que pagar a cota até 14 anos, não é? Tá aqui, ó, o topiquinho é a idade. Então é isso. Agora tem gente Artigo. falando da 8.213. É que ele traz também o artigo 66 da 8.213. Fala de Ela cota de salário regulamenta. família? Lei 8.213. Deixa eu ver aqui. 66, né? 66. 66. Parece que ela regulamenta o. O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade. Para mim serve também. A OAB teria que aceitar esse aqui também, tá? Os dois. O da lei e o da 8.213. 13. Teria que aceitar. Substituição. Essa peça não acaba nunca mais, gente.
Substituiu o Bruno por 90 dias, sem receber nada mais por isso. Aqui essa súmula, a súmula 159. Aqui, topicão, substituição. Ó, substituição. Nos termos da súmula 159, aí tem que ver o inciso. Cadê? Súmula 159, TST. Deve ser inciso 2 aqui. Ó, deixa eu abrir aqui. 159. Ó. Enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, tá aqui, ó, é esse aqui. O empregado substituto fará jus ao salário do substituído. Então, é essa redação. 1 do TST, vírgula, Ctrl V. Aqui você tem que dar uma explicada para o examinador, ó. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias. Sai. O empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Ó, olha aqui para mim, ó, no caso em tela, a reclamante substituiu o gerente por 90 dias. Ou seja, se trata de uma substituição, o quê? Não eventual. Aqui já tá bom. Você está explicando, ó. Você colocou a redação da lei aqui, e aí tá falando, ó, isso aqui é uma substituição não eventual, que é 90 dias. Se nas férias já é considerado como não eventual, 90 dias também vai ser considerado como não eventual. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta, para ver se você entendeu mesmo, que agora eu quero ver. Então, quer dizer que se eu substituir alguém nas férias, eu vou ter direito ou não vou ter direito ao salário dessa pessoa? Sim ou não? Amém, Senhor? Obrigada. Se eu substituir, eventualmente, um diazinho lá, porque a pessoa faltou, ficou doente, eu vou ter ou não? Se a pessoa morrer e eu entrar no lugar dela, eu vou ter ou não o direito do salário dela? Ah, tá. Só para ter certeza, né, João? O povo entendeu mesmo. Beleza. O duro de trabalhar no online, gente, é que a gente não vê o rostinho de vocês. No presencial é muito fácil, porque daí você olha, tá todo mundo com aquela paz de espírito, né? Tá todo mundo bem. No online eu não sei, então às vezes eu tô aqui me matando de explicar, e a pessoa já tá, Cacilda, eu já entendi, né? Eu prefiro pecar pelo excesso, tá, gente? Melhor. Aqui eu vou tirar esses reflexos aqui para você não pirar e nem eu. Aqui eu tô pedindo a diferença salarial nos 90 dias. Foi? Do FGTS nós fizemos, gente, igualzinho, ó. Sofreu descontos do FGTS no Olerite? Não pode. FGTS é responsabilidade da empresa. É diferente de INSS. Já vi aluno confundir também. INSS tem a cota parte do empregado. FGTS não. Artigo 15, nós já colocamos da lei do FGTS. A responsabilidade é da empresa e não do empregado. Requer o pagamento do período descontado indevidamente. Então, aqui para mim, sem problema. Dos pedidos, perfeitamente poderia ser uma prova da OAB, tá? Perfeitamente. Essa é uma prova muito grande. Muito, que o aluno que não economizou linha aqui, ele se lasca. Então, eu dei uma dica aqui nos pedidos, né? Se ficar muito grande, ó, você pode, ao invés de fazer embaixo, assim, o pedido, você pode fazer do lado. Então, ficaria distribuição por dependência. Aqui, gente, tem que resumir. Distribu por dependência. Aqui não, se eu colocar R cifrão, acontece alguma coisa? Não, mas não tem aqui, né? Mas se colocar, não acontece nada. B. Nossa, tá muito. A concessão da tutela de urgência para reintegrar a reclamada estável imediatamente. Como que eu resumo isso daqui? Reintegração do dirigente sindical liminarmente. Tá vendo, ó? Tem que tentar resumir. Ó, aqui também. Não tem valor, mas eu vou colocar esse cifrão aqui. Ó, Ctrl V. Aí vai, ó. Intervalo, ó. É lógico que é pagamento, né? É o quê? Intervalo intrajornada. É cifrão. Adicional noturno. Tá vendo isso aqui, ó? O que eu tô fazendo? Eu tô, ó.
Eu tô só resumindo, ó. Adicional noturno. Aqui, você já colocou 20% lá em cima. Aqui você vai ter que resumir. Letra E. Pagamento de hora extra. Então, horas extras. Aqui o adicional, a mesma coisa, não precisaria colocar, tá? Ó, tá cifrão, tá vendo? E por aí vai, ó. Pagamento da cota faltante do salário família. Vamos colocar só aqui, ó. Ó, quanto que você resume, ó. Cota dá para escrever assim e dá para escrever com QUO também, né? Dá para escrever dos dois jeitos, se eu não me engano. Devolução de um dia indevidamente descontado. A mesma coisa, ó. Ó. Você tem que ser inteligente, estratégico. Porque senão falta linha. Diferença, ó, mesma coisa aqui, ó. Pagamento da diferença salarial H. Pela substituição ocorrida tal. Devolução dos valores do FGTS, ó. Nem sei se eu preciso ensinar isso. Às vezes é besteira, mas tem aluno que vai me agradecer, eu tenho certeza. Depois. Aí aqui, ó, terminei os pedidos, tá vendo, ó? Aí honorários, não pode esquecer. E justiça gratuita, gente. Honorários e justiça gratuita. Então, repete os pedidos com R cifrão, honorários, justiça gratuita. Depois o NPP. Ah, e aqui é importante, ó. Não tem o NPP? Notificação, produção de provas e procedência dos pedidos? Toda vez que vem liminar, você precisa colocar nos requerimentos finais. Vou repetir. Toda vez que vem liminar, você precisa colocar nos requerimentos finais. Reiterar a liminar nos requerimentos finais. Por isso que aqui eu brinquei, né? NPPL. NPPL. Notificação, produção de provas, procedência dos pedidos, reitera o pedido liminar. Porque, gente, a OAB faz isso. E aqui você perde 0,10 se você esquecer. Então, se tiver liminar, coloque nos requerimentos finais. Valor da causa e finalização, tá? Chatinha essa, né? Difícil. Não chata, mas complexazinha, né? Um pouco. Vamos parar o bloco, João? E aí, se tiver dúvida, a gente abre um novo bloco, tá bom? Melhor.